Encerramos a nossa videoaula de História, vamos agora para a nossa segunda videoaula. Acompanhe aí a nossa videoaula de Geografia. Então, alunos, peguem lá o livro de vocês de Geografia e vamos realizar as nossas correções. Página 18. Temos lá, número 1. Escreva as palavras nas lacunas de maneira que o complemento deixe a afirmação correta. Então, vamos ver como ficou. Letra A. A região norte, apesar de ser a região mais extensa do Brasil, é a menos povoada, o que se justifica pela presença da floresta amazônica e fundamenta a criação de novos estados, como Tocantins. Antes, sua área pertencia à região centro-oeste, Roraima, Amapá, Rondônia e Acre, que eram territórios federais. Então, a letra A, observem aí, vamos conferir as respostas. Letra B. A região Nordeste foi a primeira a ser avistada no descobrimento. É toda contornada pela plataforma continental e banhada pelo Oceano Atlântico, sendo, portanto, de fácil acesso pelo mar. É formada por 9 estados: Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e tem muita diversidade cultural. Dando sequência, página 19. Letra C. A região Sudeste, apesar de ser formada por apenas 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, é a mais desenvolvida e a mais populosa do Brasil. Confiram aí que é a resposta da letra C. Vamos agora para a letra D. A região Sul é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo a menor de todas em demarcação topográfica, terreno. Letra E. A região Centro-Oeste não é litorânea e é a única região brasileira que não é banhada pelo Oceano Atlântico. É formada por 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás, e faz fronteira com todas as demais regiões e também com a Bolívia e o Paraguai, sendo a segunda região mais extensa do Brasil. É nela que está o Distrito Federal. O número 2 estava assim: como vimos, as regiões brasileiras possuem características próprias. No espaço abaixo, faça um breve relato sobre a região em que você vive e ilustre-a. Então, aí é a resposta pessoal, ok, turma? Iremos agora falar do nosso conteúdo de hoje, População Brasileira, que se encontra na página 20 à página 25. Não esqueça de colocar a data, tá, turma? 24/3/2021. Acompanhe aí. População brasileira. No Brasil, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, órgão responsável pela contagem da população brasileira, há cerca de 207 milhões de habitantes. A maioria da população se encontra nas áreas urbanas, na cidade, que tem maior quantidade de pessoas que as áreas interioranas, que é a zona rural. Na pirâmide da população, o Brasil apresenta a base com mais de 1/3 da população brasileira, que é jovem e tem até 19 anos. O cume, com pouco mais de 9% da população, formada por idosos. E o centro corresponde à população adulta, com 50,5%. Então, observem a pirâmide mostrando, né, a fase aí idosa, lá no cume, a fase adulta e os jovens. Então, observem que na divisão da pirâmide tem bastante diferença. Na pirâmide dá para perceber que é larga na base e estreita no cume. Entretanto, como as pessoas estão cada vez mais concentradas nas áreas urbanas, o crescimento da população tem diminuído por causa da redução
da natalidade. Ao longo dos últimos 500 anos, o povo brasileiro foi sendo constituído por pessoas que migraram para o Brasil e foram somadas à população nativa. Cada grupo humano ficou mais especificamente em um determinado local. Os indígenas continuam há 10.000 anos, no espaço que hoje é o Brasil. Esse grupo humano está espalhado por todo o território nacional, mas na região norte há uma presença mais forte deles e menor quantidade de negros e brancos. Depois vieram os europeus, mais especificamente os portugueses, para colonizar o Brasil. Os portugueses também trouxeram os negros africanos para trabalharem como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Portanto, esses grupos predominam na região Nordeste. Mesmo assim, nessa região também podemos encontrar a presença indígena. Depois da independência, outros europeus começaram a vir para cá em maior quantidade. Dentre esses europeus estão italianos, alemães e espanhóis. De forma mais tímida vieram também os asiáticos e os árabes. Todos esses grupos humanos foram prioritariamente para a região sudeste. Entretanto, nessa região, os africanos e os indígenas também estão presentes. Na região sul, predominaram apenas os grupos humanos europeus, como alemães, italianos e eslavos. Então, vocês estão observando aí na ilustração, na imagem que a tia deixou, diversos povos, diversas partes do mundo. Relações entre migrações e condições de infraestrutura. Atualmente, grande parte da população brasileira não vive no lugar onde nasceu. Essas pessoas migraram, isto é, mudaram-se para outro lugar, seja outra cidade ou outro estado. Geralmente, elas migram à procura de melhores condições de vida, como trabalho, educação, condições de saúde e outros serviços. Fatores culturais e políticos também influenciam nos movimentos migratórios. Até certo tempo atrás, as pessoas viviam no campo, porém, com o rápido crescimento da população em busca de oportunidades diferentes, muitas pessoas migraram para as cidades mais urbanizadas. Então, nós já vimos isso, né, turma, em outro momento. A gente está relembrando isso aí. A cidade representa a concentração de pessoas, local onde elas procuram infraestrutura básica e serviços essenciais, como saúde, educação, lazer, transporte e ofertas de mercado. No livro de vocês, lá na página 22, Migrações brasileiras. Recentemente no Brasil, têm acontecido migrações internacionais para países como Estados Unidos da América, Portugal, Itália, Inglaterra, França, Canadá, Austrália, Suíça, Alemanha, Polônia, Bélgica, Países Baixos, Japão, Paraguai e Israel. Na verdade, isso é quase um movimento inverso ao que aconteceu no passado. Os países que os brasileiros mais procuram como destino são os Estados Unidos da América e o Paraguai. As pessoas emigram por diversos motivos: condições políticas desfavoráveis, situação econômica precária, perseguições religiosas, guerras, casamento com o estrangeiro, clima, entre outros motivos. Ocorre também o inverso: pessoas chegando ao Brasil pelos mesmos motivos que levam os brasileiros a viajar. Da Bolívia e do Peru, por exemplo, chegam muitos grupos de pessoas que têm se fixado mais em São Paulo para conseguir trabalho. A imagem em destaque no slide, está mostrando os migrantes que vieram para São Paulo procurar emprego, ok, turma? Temos aí no livro de vocês, uma curiosidade. Você sabia? E a tia destacou também no slide para vocês. Tem tudo a ver com o nosso conteúdo em estudo. Etnia é uma coletividade de indivíduos
com características biológicas semelhantes, que geralmente compartilham a mesma cultura e a mesma língua. Vários grupos étnicos constituem o povo brasileiro. Conheça alguns aspectos sobre eles. Então vamos lá, os grupos que você já conhece, né? Indígena, grupo humano que vive no Brasil desde antes da sua colonização por outro povo. Branco, grupo humano mais conhecido por colonizar países conquistados. Negro, grupo humano vindo da África. Amarelo, grupo humano que apresenta características físicas semelhantes às das pessoas da parte do Oriente. Agora, turma, vocês farão as atividades no livro, ok? Lá na página 23, número 1, está assim: escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. A. Qual é a estimativa da população total do Brasil? Então, lembre-se, a tia explicou lá no texto, né? Tem a estimativa total. Então, esse número total que vocês irão colocar, tá? Quantos habitantes no total? Letra B. Onde se encontra a maioria da população brasileira? Letra C. Como é a pirâmide da população do Brasil? D. Qual a interpretação que podemos dar a essa forma da pirâmide da população? Então, lembre-se, né, que lá tem a porcentagem. Então, vocês irão explicar aí na letra D, tá bom? Letra E. Por que o crescimento demográfico tem diminuído? Página 24, número 2. Observe a imagem e responda. Então, observem bem essa ilustração que tem aí no livro de vocês. Letra A. Explique por que esses migrantes estão deixando o lugar onde vivem. Então, observem, turma, por que será que eles estão deixando o lugar onde vivem? 3. Quais são os motivos que levam as pessoas a se mudarem do campo para ir tentar a vida na cidade? Lá no livro nós acabamos de ver. Agora vamos para a página 25. Número 4. Imagine e escreva como deve ser a vida de uma pessoa que sai da sua cidade natal, do interior, para tentar viver em uma cidade grande. Então, aí é pessoal, tá? Número 5. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. Marque a principal causa das migrações no Brasil. Será religiosa, econômica, ambiental ou cultural? Vocês vão marcar um X na resposta correta. Número 6. Se no lugar em que as pessoas nasceram houvesse trabalho e melhores condições de vida, elas permaneceriam no mesmo lugar? Justifique sua resposta. Essa resposta é pessoal. Tá ok, turma? Nossa atividade encerrou aí. Encerramos as nossas aulas de hoje. Espero que você tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem lá no slide, pausem o vídeo e não deixem de realizar as atividades, tá bom, turma? Um beijo para vocês, tchau, tchau e até amanhã.